E estamos, sim, somos amigos, estamos unidos à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Minha situação canônica deixa correr. Já está, repito, já estou em estado de necessidade. Sendo aqui, Master Talk, agora para falar sobre um assunto muito grave, muito urgente, assim como uma novidade muito feliz, que creio que a maioria dos inscritos no canal já saibam, que é o fato do Padre Wander ter agora aderido à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou seja, ter aderido à posição de Dom Marcelo Lefebvre, ter compreendido Dom Marcelo Lefebvre, o que é uma grande graça, e esperamos, com certeza, que ele seja o precursor de muitos, o primeiro de muitos padres que acordaram, e talvez bispos, para a grave verdade, que é a que estamos em crise, que não estamos na situação de normalidade, de regularidade na igreja, e que, portanto, Dom Marcelo Lefebvre tinha razão. Portanto, o que ele fez, que preservou o sacerdócio, a doutrina, os sacramentos intactos, como confessa recentemente em seu livro o próprio Monsignor Schneider, nós vemos que estes padres, essa hierarquia, finalmente está se convencendo cada vez mais de que o Monsignor Lefebvre tinha razão. Mas agora, indo ao assunto grave da vez, contrariamente a essa boa nova, temos aqui justamente a detração, que, claro, nasce da ignorância. Então, vamos lá. Como já devem conhecer, eis aqui o site que já criticamos em outros momentos, o catequista, não é? O dito catequista, que, esquecendo-se que existem documentos anteriores ao Vaticano II, trata de dar sua catequese, a princípio, unicamente baseado no Vaticano II e nos seus princípios, esquecendo todos os documentos dos pontífices anteriores. Mas, passando por cima disso, vamos ler o que eles falam. E por falar na cismática Fraternidade Sacerdotal São Pio X, fundada pelo excomungado Lefebvre, o bispo que a atormenta, uma ironia com o documentário sobre o bispo em meio à tormenta, não é? Esse padre famosinho, vejam só, já os termos utilizados, né, os terminhos utilizados por eles aqui no Brasil, fez recentemente uma live dizendo que estava se unindo à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Olha a forma depreciativa como ele fala de Bento XVI, acusando de ser herege. Não é como se não fosse, mas vamos comentar isso, pelo menos materialmente sim, mas vamos comentar isso um pouco mais para frente. Vamos continuar a leitura. E pensar que na época em que fomos a farsa de Garabandal, em 10 artigos, veio um monte de gente se atacar aqui no perfil. Muitas pessoas diziam, entre vocês e o Padre Wander, fico com ele. Muito bem, com certeza. Pois bem, eis aí o seu mestre. Estão achando bonito? Quero ser fiel da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Onde devo ir? Você quer ser infiel. Essa Fraternidade Sacerdotal é cismática, ou seja, não tem plena comunhão com Roma. De onde você tirou essa ideia de rico? Ok? Ok, tudo bem? Veja o nosso destaque sobre Rad e Trad. Bem, passando por cima das falácias de sempre, vamos então a um raciocínio diferentemente deste, que é evidentemente cheio de paixões. Vamos a um raciocínio um pouco mais ponderado e, claro, né, lúcido a respeito da questão. Então, na análise dos fatos, vamos lá. Primeiramente, que cismático, nós podemos dizer que, por exemplo, é um documento como a Lumen Gentium, contrário ao que foi estabelecido pelos predecessores de Paulo VI, que dá continuidade antes ao magistério de Maritain, de Delobac, de Lamennais, que diz explicitamente que a jurisdição vem pela consagração episcopal, o que não é verdade, o que está em contradição explícita com todos os sumos pontífices anteriores, com todo o magistério anterior, dado que, como é sabido, ao menos para aqueles que são plenamente católicos, que a jurisdição vem pela nomeação do Papa e não pela plenitude do sacramento da ordem em si mesma. Assim, indo à questão, como explicou muito bem o Monsenhor Abbé Daniel Leroux, na época que era seminarista em Econe, no pós-fácil, que recebeu de elogio a seu livro Pedro, Tu Me Amas, por Monsenhor Marcelo Lefebvre, Monsenhor Marcelo Lefebvre diz: essas páginas que precedem e apresentam o verdadeiro rosto de João Paulo II são terríveis e enchem a alma católica e romana de horror e tristeza. É concebível que desde os anos 60 a série apostólica tenha sido ocupada por papas
que são a causa da autodestruição da igreja. Palavras do próprio Paulo VI. Espalham a fumaça de Satanás. Também uma paráfrase do próprio Papa Paulo VI. Evitando mesmo nos perguntar o que somos. Somos forçados a questionar o que fazem e a constatar, justamente, os seus erros, não é? E o que quero concluir com isso é justamente uma esquizofrenia bem evidente da parte de João Paulo II. Mas esquizofrenia por quê? Bem, esquizofrenia porque João Paulo II, ao excomungar Dom Marcelo Lefebvre, antes de tudo, ele primeiro dava continuidade, como ele próprio afirmou, antes a Paulo VI do que a São Pedro. E ele não dava continuidade nem mesmo a si mesmo. Por quê? Bem, porque se nós formos pegar no próprio Código de Direito Canônico de 1983, de João Paulo II, a excomunhão dada por ele é completamente esquizofrênica. É uma obra justamente de uma personalidade dúbia. Uma personalidade que, como Daniel Leroux demonstra, ela já não é mais capaz por si mesma de tomar decisões. Não. Eles estão com a mordaça da maçonaria, com a mordaça da B'nai B'rith, eles estão com a mordaça dos cardeais, não é? Nessa futura igreja sinodal, e estão amordaçados estes papas pós-conciliares, hora ou outra parecem ser católicos, hora ou outra agem de modo completamente esquizofrênico. Numa hora, a igreja é para todos, 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 exceto para a missa tridentina, porque é onde a mentira é permitida, a verdade é proibida, e precisamente, não é? Eis a situação que nos encontramos. Então, porque é próprio do liberal falar de um jeito, mas agir contrariamente, como diz o próprio Monsieur Lefebvre. Então, vemos aí o liberalismo já muito profundo na consciência de João Paulo II, que dá uns retoques de uma esquizofrenia, dado que essa condenação vai totalmente na contramão do que o próprio Código de Direito Canônico estabelecido por ele diz a respeito dessa situação. No caso de Monsieur Lefebvre, os motivos alegados por excomunhão, que requer uma ofensa grave, como algo contrário à fé ou contrário à obediência, mas segundo São Roberto Bellarmino, Papa Adriano II e outros, a heresia é o único caso em que é lícito existir a autoridade, e, portanto, a ofensa alegada é, portanto, inválida. Mas ainda assim, indo às vias de fato do Código de Direito Canônico de 1983, nós vemos que o estado de necessidade que levou o Monsenhor a sagrar os bispos na Operação Sobrevivência, juntamente com seu câncer terminal e morte iminentes, que ocorreram menos de 3 anos depois da sagração episcopal, em 88, concedem, segundo o próprio direito canônico, uma licença para tal. E mesmo se o dito estado de cidade fosse apenas imaginário e não existisse sinal na cabeça do bispo, o próprio Código de Direito Canônico continua, que ele vai além da consciência do consagrante. Ou seja, mesmo se o estado de cidade fosse apenas imaginário e não existisse, e afinal, a crise ela existe ou não existe? Existe. Então, o próprio Código de Direito Canônico de 83 estabelece que mesmo se fosse imaginário, fosse apenas uma ilusão da cabeça do consagrante, o estado de cidade valeria e ele não poderia sofrer penas por causa disso. Além disso, o reitor de Direito Canônico do Instituto Católico de Paris, em 4 de junho de 1988, o ano das sagrações, 26 dias antes exatamente, afirmou que o que constitui um cisma não é um bispo ser consagrado sem permissão, o que seria já a teologia incorreta, né, da Lumen Gentium, que acredita que a consagração episcopal, ela por si só concede a jurisdição, o que não é verdade. Mas ser conferida a ele uma missão apostólica, uma diocese ou atribuição do gênero, ou seja, Dom Marcelo Lefebvre, para ter sido cismático, em primeiro lugar, deveria ter precisamente dito que Monsenhor Williamson era o bispo de Londres, dito que Monsenhor de Galarreta era o bispo de Madrid, dito que Monsenhor Felé era o bispo, por exemplo, do Valais, né, da Suíça, dito que Monsenhor de Malaret seria o bispo de Paris, né, e assim por diante. Mas como não fez, dá-se que, segundo o próprio Código Canônico de 1983, nem de 17, tal excomunhão é absolutamente inválida em todos os sentidos. E, portanto, nunca podemos dizer que Bento XVI levantou as excomunhões. E daí? Levantar algo que é inválido desde o princípio
é admitir que tal excomunhão em algum momento deu-se, que teve efeito, o que não é verdade. E o que não necessita que nós, por exemplo, por alguma razão que seja, estejamos destituindo os sumos pontífices da sua autoridade enquanto sumo pontífices. Por quê? Bem, vamos lá. Primeiramente, citando São Vicente de Lerran, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Na Igreja Católica, é preciso pôr o maior cuidado em manter o que se crê em todas as partes, sempre e por todos. Assim, qual deve ser a conduta de um católico? Se alguma pequena parte da Igreja se separar da comunhão na fé universal, na doutrina de sempre. Não há dúvida de que ele deve antepor a saúde do corpo inteiro ao membro podre e contagioso. Mas e se se trata de uma novidade herética que não está limitada a um pequeno grupo e ameaça contagiar a igreja inteira? Nesse caso, o cristão deve fazer todo o possível para aderir à antiguidade, que não pode, evidentemente, ser alterada por nenhuma novidade mentirosa. Indo agora à questão de fato, é justamente, nós vemos o caso, por exemplo, de Nestório, que poderia sim excomungar lícita e validamente os arianos, do qual ele era um ávido e oponente, ao mesmo passo que poderia excomungar também santos, que justamente propagava que Nossa Senhora era a mãe de Deus, como realmente é, algo que ele era contrário. Ainda assim, apesar de tal heresia, como ele não foi destituído pelo sumo pontífice do seu cargo, durante 3 anos de acusações e apelações, partindo sobretudo da parte de São Ciro, que esperou o julgamento do sumo pontífice, como sempre se fez na igreja, até que pudesse retirá-lo do cânon da missa, por exemplo, e considerá-lo já como fora da igreja, após um julgamento destituído pela Santa Sé, como as citações que aparecem na tela o demonstram muito bem e abundantemente, nós vemos então que sim, por falta de motivos reais, apesar de ter jurisdição, João Paulo II excomungou de maneira totalmente inválida, porque não é ofensa real, Dom Marcelo Lefebvre. Do mesmo modo que Nestório excomungou São Ciro de seus seguidores, tendo jurisdição, mas a excomunhão permanecendo inválida, porque as razões alegadas eram inválidas. Ao mesmo passo que poderia sim, muito bem, excomungar válida e licitamente pessoas que tiveram ofensas reais, como quando João Paulo II excomungou a Madonna, por exemplo, que fez um agravo à fé. Pronto, ele pode ter jurisdição e utilizá-la justamente, mas é que como os motivos alegados são inválidos, porque não pode se excomungar alguém por fazer aquilo que lhe é permitido com a dispensa da Coprimum de São Pio V e demais, assim, pode sim ocorrer que mesmo o sumo pontífice, ele excomunga alguém invalidamente, ao passo que não perca sua jurisdição, ao mesmo tempo em que mantenha com coerência a validade, o efeito das suas condenações, quando realmente tem intenção de condenar hereges de fato, e não apenas pessoas com a fé legítima, né, que buscam apenas propagar aquilo que sempre foi crido pela igreja, né, que é manter o lex orandi em unidade com o lex credendi, que é aquilo que o padre Wander busca fazer, e ele próprio confessou no seu vídeo, e nós agradecemos muito o padre Wander por citar o padre Hess, por dar mais holofote, mais luz, a uma luz na igreja, que é o padre Hess, né, recomendamos a todos os documentários deles para conseguirem entender melhor sobre a crise. E assim, concluindo aqui, né, esse pequeno apanhado que faço, apenas em defesa do padre Wander, e para citar agora a questão de Garabandal, veja, é uma questão delicada. Ainda assim, as fotos de Garabandal parecem inicialmente estranhas aos sentidos, mas a mensagem tem realmente um bom lugar. Ela parece uma ocasião muito pertinente, que é precisamente imediatamente após a recusa de João XXIII de revelar o terceiro segredo de Fátima, como lhe foi solicitado. E justamente é disso que trata a aparição de Garabandal, e é uma aparição muito interessante, pode sim ser defendida, fazendo as suas distinções necessárias, não é? Porque distinguir é uma operação do intelecto, isso é necessário, porque isso demonstra que você está vivo, que você pensa, que você não apenas quer aderir em bloco, de modo estúpido, não é? Como a grande maioria busca fazer, infelizmente. E por isso que não conseguem compreender a posição do Marcelo Lefebvre, que requer precisamente certas distinções. Ainda assim, passando por isso, Garabandal é um caso à parte que merece ser tratado. E se comentem aí se desejam que tratemos esse assunto,
com extensão, não é algo para se tratar em post do Instagram. É algo que precisa de fato de pelo menos um documentário ou uma vasta bibliografia para que se trate com a devida seriedade, uma mensagem que também é tão séria, não é? Assim, tal é a defesa que nós fizemos do Padre Wander, e para contribuir à discussão, diz a história da igreja que Santo Atanásio sagrou 14 bispos fora dos limites da jurisdição, e que muito, e o, e que o muito Santo Eusébio de Samosata, citado por Dom Marcelo Lefebvre no Sermão da Consagração Episcopal de 88, também impôs as mãos fora dos limites, segundo Minier, e segundo a patologia grega. E São Teodoro Estudita, ao comentar estes fatos, diz o seguinte: em razão de imperiosas necessidades, a crise, nem tudo em momentos críticos, onde campeia a heresia, onde ela vence, se faz exatamente o que se estabeleceu em tempos de paz. Justamente, nós não estamos em tempos de paz, mas em tempos de guerra contra aquilo que há de mais precioso. Como diria Monsieur Lefebvre, o Concílio Vaticano II foi a Terceira Guerra Mundial, porque ela fez mais estrago que a Primeira e a Segunda juntas, porque destruiu não apenas o corpo material, mas aquilo que há de mais necessário ao homem para que ele sobreviva, que é a sua fé. Ora, eis precisamente o que o bem-aventurado Atanásio e o muito santo Eusébio de Samosata fizeram manifestamente. Ambos impuseram as mãos fora dos limites de sua jurisdição. Agora, citando Michael Davis, Santo Atanásio não causou divisão quando adentrou as dioceses de bispos arianos. Ele interveio para preservar a tradição e sustentar a fé dos verdadeiros católicos, com uma resposta legítima à divisão causada pelo cisma desses bispos. A lealdade de qualquer bispo deve ser, em primeiro lugar, para com a Igreja como um todo, durante um período de cisma e heresia. Seu dever de defender a fé estende-se para além de qualquer diocese. O cardeal Newman, que, claro, né, foi canonizado agora recentemente, não é, pela Igreja Nova, ilustra isso, demonstrando que Santo Atanásio, Santo Epifânio de Salamina e Santo Eusébio de Samosata, todos ferrenhos oponentes do arianismo, fizeram ordenações fora de suas dioceses. E no caso de Santo Eusébio, é certo que ele sagrou bispos, citando o próprio cardeal Newman, muito querido por eles. Santo Atanásio, escreve o cardeal, apartado de sua igreja, fez de toda a cristandade o seu lar, de Tréveres até a Etiópia. Isso foi indubitavelmente uma resposta legítima a um estado de emergência ou de necessidade dentro da igreja. Minier, continuando, e citando Butler também, para corroborar, né, Alban Butler, de Lives of the Saints Complete Edition, página 608, por meio de seus esforços, a unidade católica foi restaurada em toda a sua própria diocese. E comentando Eusébio de Samosata, ele estava visitando Dólica para instalar um bispo católico lá, onde só existiam bispos arianos, quando foi atingido na cabeça por uma telha atirada sobre ele de um telhado por uma mulher ariana. O ferimento foi fatal e ele morreu vários dias depois, após arrancar de seus amigos a promessa de que não iriam procurar ou punir seu agressor. Verdadeiramente um santo. Assim, para concluir, né, este apanhado, justamente nós vemos que para compreender a questão é muito mais do que propagam essa estupidez, não é, do catequista, que esquece que existe um magistério anterior ao Vaticano II e que, em detrimento do magistério de sempre, eles preferem se apegar justamente à opinião de doutores falíveis de aproximadamente 50 anos de vigor na igreja. Ou seja, em comparação à sua doutrina perene, não é nada. E para concluir, justamente para não dizer que estou em contradição por afirmar que sim, devemos esperar o juízo da Santa Sé para declará-los antipapas ou que não foram papas, vou citar agora Pio XI, que aprova a atitude de São Cirilo, em sua encíclica Lux Veritatis. Esses dogmas perversos, que agora não eram ensinados de maneira velada e obscura por um indivíduo particular, mas foram proclamados aberta e claramente pelo próprio bispo da sede de Constantinopla, causaram uma grande perturbação na mente dos homens, e mais especialmente na Igreja Oriental. Entre os oponentes da heresia nestoriana, alguns dos quais foram encontrados na capital do Império do Oriente, o lugar mais importante foi indubitavelmente ocupado por aquele homem santíssimo, campeão da integridade católica, Cirilo, patriarca de Alexandria, pois como ele era muito zeloso no cuidado de seus próprios filhos e também no de irmãos errantes, ele mal ouviu falar da opinião
perversa do bispo de Constantinopla e defendeu vigorosamente a fé ortodoxa na presença de seu próprio rebanho, e também enviou cartas a Nestório, um igual em jurisdição, e se esforçou como irmão para conduzi-lo de volta ao governo da verdade católica. Mas quando a obstinada pertinácia de Nestório frustrou essa tentativa caridosa, Cirilo, que compreendia e sustentava arduamente a autoridade da Igreja Romana, não quis dar mais passos ou sentenciar em um assunto tão grave, até que ele primeiro tivesse solicitado a sé apostólica e verificado sua decisão. Consequentemente, ele dirigiu cartas muito respeitosas ao Santo Padre Celestino, amado de Deus, onde, entre outras coisas, ele escreve o seguinte: o antigo costume das igrejas nos admoesta que assuntos desse tipo devem ser comunicados à vossa santidade. Mas não abandonamos aberta e publicamente sua comunhão, isto é, a comunhão com o Nestório, antes de indicar essas coisas à sua piedade. Permita-se, portanto, prescrever o que você sente sobre este assunto, para que possamos saber claramente se devemos estar em comunhão com ele ou se devemos declarar livremente a ele que ninguém pode estar em comunhão com alguém que preza e prega doutrinas errôneas semelhantes. Além disso, a mente de sua santidade, sentir com a eclésia e seu julgamento sobre este assunto devem ser claramente estabelecidos em cartas aos bispos da Macedônia, que são muito piedosos e devotados a Deus, e também aos prelados de todo o Oriente. Tampouco Nestório ignorava a autoridade suprema do bispo de Roma sobre a Igreja Universal, pois mais de uma vez, em cartas dirigidas a Celestino, ele tentou justificar seu próprio ensinamento e nublar a mente do Santíssimo Pontífice para conquistá-lo para ele mesmo, para a heresia. Mas tudo em vão, pois as palavras imprudentes do heresiarca continham erros graves. Uma vez que o bispo da Sé Apostólica as discerniu claramente, ele imediatamente aplicou sua mão a um remédio, e para que a praga da heresia não se tornasse mais perigosa pela demora, ele as examinou por um julgamento sinodal, como prega também Adriano II, e os condenou solenemente e decretou que elas deveriam ser condenadas por todos. E aqui, veneráveis irmãos, gostaríamos que vocês considerassem cuidadosamente o quanto a maneira de agir do Romano Pontífice, nesse caso, diferia daquela que havia sido seguido o bispo de Alexandria. Pois este último, embora ocupasse a sé que era cruzada primeiro na Igreja Oriental, ou seja, embora São Cirilo de Alexandria fosse o maior dos bispos na Igreja do Oriente, ele próprio não se deu a liberdade de decidir a questão. Não decidiria, como dissemos, uma controvérsia muito séria sobre a fé, antes de ter certo conhecimento do julgamento da Igreja Apostólica, já sabendo que quem manda é a sé de Pedro. Celestino, ao contrário, tendo convocado um sínodo romano e ponderado o assunto com maturidade, em virtude de sua autoridade suprema e absoluta sobre todo o rebanho do Senhor, fez e sancionou solenemente esses decretos relativos ao bispo de Constantinopla. Sabei claramente, portanto, ele escreve na história, que este é nosso julgamento, a menos que você pregue a respeito de Cristo, nosso Deus, aquelas coisas que são sustentadas pelos romanos, os alexandrinos e toda a Igreja Católica, e que a Santa Igreja da cidade de Constantinopla, com toda razão, manteve-se até o seu tempo, e a menos que você condene em uma confissão aberta e escrita essa novidade pérfida, que procura separar aquilo que a venerável Escritura une, dentro de 10 dias, contados a partir do primeiro dia em que essa decisão se torne conhecida a você, você será expulso da comunhão da Igreja Católica Universal. Enviamos a você este formulário do nosso julgamento, para o nosso dito filho, o diácono Posidônio, juntamente com todos os documentos endereçados ao nosso santo irmão, sacerdote, o referido bispo da cidade de Alexandria, que nos deu mais informações sobre este assunto. Nós o enviamos para que ele possa agir em nosso lugar, para que nosso estatuto seja conhecido, seja para você ou para todos os irmãos, pois todos devem saber o que está sendo feito em um assunto que diz respeito à causa de todos, a fé. O Romano Pontífice, encerrando, ordenou ao patriarca de Alexandria que executasse sua sentença com as seguintes graves palavras: portanto, em virtude da autoridade de nossa sé e agindo em nosso lugar, aplicarei rigorosamente essa sentença, de que ele deve, ou dentro de 10 dias, a ser contado a partir do dia dessa decisão, condenar suas más pregações em uma profissão escrita e provar que ele mantém a mesma fé a respeito do nascimento de Cristo, nosso Deus, que é sustentado pela Igreja Romana, por sua santidade e pela devoção de lá, ou se ele não fizer isso, então sua santidade deve avisar aquela igreja que deve saber que ele deve ser removido de nosso corpo, ou seja, que ele ainda estava até este momento, até ser julgado por um pontífice dentro da igreja, por todos os meios. É isso. Então, sobre Bento XVI, temos muito a comentar, que foi um herege, ao menos material, temos muito como provar, com certeza, mas para engatar,
como já foi provado pelos americanos Jeffrey Lee, densamente, e como nós estamos fazendo questão de lançar estes livros agora no Brasil para torná-los acesso ao grande público, para que tenham conhecimento da crise, por favor, peço que todos acessem o primeiro link na descrição, tratando justamente sobre este lançamento da editora Custódia Fidei, que fará um dossiê completo sobre estes papas pós-conciliares e todos os seus erros, sem que para isso temos que negar a sua sucessão apostólica, mas apenas discernir bem as coisas dentro da sua justa medida. Porque a prudência nos exige isso, que permaneçamos no meio da montanha. É o caminho mais difícil? Sempre é. Sempre é difícil permanecer no meio da montanha, mas é sempre ali, como diz Aristóteles, que está a virtude. Portanto, cheque o meu link na descrição e semana que vem, quarta-feira, teremos um documentário mais denso, tratando justamente de expor também Bento XVI, assim como os outros, com suas próprias palavras, a situação de sua heresia material, com certeza. Então, muito obrigado a todos que comentaram este vídeo, que assistiram esse vídeo até o final. Acesse o primeiro link da descrição e, por favor, que todos nós rezemos fiéis à tradição pelo Padre Wander e por todos os demais sacerdotes, pedindo que eles tomem consciência, e bispos também, da crise da igreja, de modo a que se apartem destes graves erros que tocam aquilo que é de mais precioso para nós, que é a fé, a unidade da fé católica, e que descubram em Dom Lefebvre a solução para um problema tão grave de consciência. Salve Maria a todos e muito obrigado. Obediência. Somos católicos apostólicos romanos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.